O poder da gratidão. O quão você é grata. Será que você é grata realmente por tudo? Será que não existe uma ingratidão por trás e você nem consegue perceber? É sobre isso o nosso episódio hoje, sobre o quão a gratidão e a fé estão alinhados. Você gosta desse tema? Vem com a gente que vai ser imperdível. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Vozes Maternas. Eu sou Ivete, mentora e terapeuta, e junto com a Cleide estamos nesse projeto lindo que é o Vozes Maternas, que é sempre dar voz para as mães, para as mulheres. Mas hoje o que a gente quer trazer é sobre o quão importante a gente realmente ser grata. E nós vamos falar um pouquinho da experiência que a gente teve hoje quando a gente começou a falar, a desenhar esse episódio. A gente não se deu conta de uma coisa, de quão a gente foca na falta, né, Cleide? Queres falar um pouquinho do que aconteceu hoje nos bastidores, que eu acho que fecha com o nosso tema? Vamos lá, né? Eu sou Cleide Hoffmann, sou mentora terapeuta, aqui com essa parceria linda e maravilhosa com a Ivete. Juntamos para o nosso podcast, como a Ivete falou, dando vozes e vez para todas as mães. E falando sobre o poder da gratidão e como nós focamos no que falta e sem perceber. Aqui nos bastidores a gente sempre coloca Deus em primeiro lugar. Nós fazemos uma conexão, nós trazemos Deus para esse momento. E quando a Ivete começou, nós estávamos orando e nós percebemos a falta que nós demos hoje. A falha que nós demos hoje. O foco no que nos faltou. O foco no que nos faltou. E quão perante toda a nossa vida, às vezes nós fazemos isso inconsciente. Exatamente. E damos foco e não somos gratos realmente por aquilo que nós devemos ser. Contamos ou deixamos só em off? Acho que vamos deixar em off, né? Acho que é melhor. Vai ficar aí na curiosidade. Um dia talvez nós abrimos o que aconteceu realmente. Exatamente. Mas só vamos trazer que hoje nós falhamos e já pedimos perdão a Deus, ao nosso Todo-Poderoso, pela nossa falha de hoje. Mas o quão é importante também a gente trazer isso e trazer isso para nós, trazer a humildade para a gente perceber. Quando a gente percebeu, a gente assim, caraca, o que aconteceu, né? E o quanto é difícil muitas vezes a gente trazer a gratidão, porque o mundo, ele também sempre nos traz isso muito forte. A gente sempre precisa querer, a gente sempre precisa olhar e ver, o outro tem mais do que eu. Mas será? E será que o que o outro tem mais do que eu é que realmente ele se satisfaz e ele usufrui daquilo? E aí eu acho que a gente já pode entrar num versículo da Bíblia, que é Eclesiastes 3:12, onde diz assim, a alegria não vem do que temos, mas do que desfrutamos. Ou seja, não adianta a gente a gente acumular bens, ou ter a casa mais bonita, ter tudo que a gente queira, se a gente não desfrutar aquilo. E o que é felicidade? O que é alegria? Quantas vezes você sonha, eu quero aquele carro, eu quero aquela Porsche, eu quero aquela casa, eu quero aquela viagem. E daí? Quando você viaja, vamos supor. Você realmente aproveita, desfruta aquele momento? Você desfruta aquilo? Cleide, o que é desfrutar? Não é só viajar para clique, postar. Clique, postar. Que é o que está mais acontecendo hoje. Você posta aquele mar lindo, aquela paisagem, aquela igreja que você viaja lá para os exteriores. Nossa, que igreja mais linda. Você muitas vezes entra dentro dela somente para fotografar. Você não desfruta, não se permite sentir a energia daquele lugar. Bate aquela foto linda daquele mar incrível. Ai, não, eu estou de tênis, eu estou de sapato, não vou molhar nem meu pezinho. Você desfruta realmente? Deus o livre de estragar meu cabelo, tomar banho.
Não, vai estragar minha chapinha. Você está lá só para mostrar para o outro? E o sentimento, né? E o sentimento, o seu viver, o seu sentir. Será que é isso que diz o Eclesiástico? Será que é isso que Deus nos fala? Deus nos fala, a alegria não vem do que temos. Vem do que desfrutamos. Nossa, e aí trazendo assim para nossa vida, assim, eu tenho algumas pessoas conhecidas assim que têm a casa dos sonhos, né? Só que quando você entra, quando você vê como a pessoa, ai, não pode sentar no sofá daquele jeito, não pode sujar, não pode. Gente, sabe, o que adiantou ter aquilo tudo se você não pode aproveitar, se você não pode relaxar naquele espaço, se você não pode curtir realmente, e é o que a gente está trazendo isso, sabe? Desfrutar. Vou trazer algo para a nossa realidade. Ontem eu fui ajudar minha filha a fazer uma mudança e nós estávamos conversando e tal. E eles tinham saído no final de semana com um grupo de amigos. E um deles disse, se vocês quiserem vir fazer aqui em casa, pode vir, tá tranquilo. Aí acabaram indo para um barzinho e ficaram lá conversando e tal. E nisso, quando chegaram lá, o esposo de uma das outras disse pro esposo, a tua mulher quer te matar, né? Aí ele olhou assim, mas por quê? Porque tu ofereceu a casa para ir um monte de gente lá fazer sujeira, fazer bagunça. Se fosse a minha, ela ia me matar e nós não teríamos nem aqui. Gente, para que ter uma casa? Se tu não pode aproveitar, né? Se tu não pode desfrutar, se tu não pode receber, recepcionar amigos, né? Deus te deu. Seja grata por aquilo que Ele te deu. Desfrute, mulher. Desfrute. Independente. É algo que muitas vezes quando nós íamos para a praia, eu sou uma pessoa que quando eu vou para a praia, realmente, eu tomo no mínimo 2 banhos de mar. Meu cabeleireiro depois que lute em arrumar meu cabelo. Mas são 10 dias que eu vou para a praia, desfrutar, sentar na cadeira, ouvir o som do mar, curtir o sol, curtir a beleza que Deus me deu. É banho de mar, é renovação. Exatamente. É desfrutar. Mas sabe, Cleide, assim, já parou para pensar por que é tão difícil a gente conseguir agradecer, ser grato e desfrutar das coisas que a gente tem? Já parou para pensar por quê? Porque a gente sempre consegue, a gente foca naquela falta, a gente sempre acha que o outro tem mais do que a gente, ou que a gente precisa ter o que o outro tem, e a gente não consegue olhar as pequenas coisas que nós temos. O porquê? O porquê você diz que nós não conseguimos agradecer? Muitas vezes porque nós não aprendemos a fazer isso. Primeiro, eu quero trazer aqui, que eu acho que vai enfatizar em tudo que a gente trouxe aqui. Um versículo da Bíblia que eu vou até olhar aqui para não errar, Mateus 14, 13, 21. É, na verdade, a parábola da multiplicação dos peixes. Pães e dos peixes. Dos pães e dos peixes. Quantas vezes você já ouviu essa parábola? Eu ouvi muitas vezes. E confesso também que muitas vezes eu não compreendia e não via com os olhos que eu estou vendo hoje. E o que Deus nos mostra nessa parábola? Ele estava lá com milhões de pessoas famintas, homens e mulheres, famintas, rosnando por fome. Chegou um menino com uma cesta, com 5 pães e 3 peixes. Se
fosse qualquer pessoa, diria: menino, isso não vai ser o suficiente. Isso não vai ser o suficiente, saia daqui. Não vai dar. O que Deus fez? Ele pegou a cesta com o que tinha, olhou para o céu, levantou e agradeceu a Deus. Ele agradeceu pelo que tinha e não pela falta. Ele não focou na falta do pão. Ele não focou na falta do peixe. Ele focou no que tinha. Ele agradeceu pelo que tinha. E aí que entra o milagre da multiplicação, né? E daí? Aí sim. Aí ele foi: Senhor, eu tenho milhões de pessoas famintas. Multiplique o que você me deu. Você já parou para analisar quantas vezes você foca na falta? Na falta de, às vezes, uma casa limpa, na falta, às vezes, de um marido mais compreensivo. Às vezes, por uma simples palavra ríspida, você remoe aquilo o tempo inteiro. Às vezes, por um filho chorando. Você já parou para pensar que, às vezes, você esqueceu de toda a alegria que ele já trouxe e focou em 5 minutos de choro? Você já esqueceu de toda a parceria e grandiosidade que o esposo já fez por uma palavra ríspida? Deu foco inteiramente naquilo, na falta, e não agradeceu por todo o resto. E aí tem uma outra questão, é porque a gente não sabe agradecer também, e é isso, a gente não aprende a agradecer, porque se você parar hoje, né, tem várias formas, tem, escreva três motivos de gratidão todos os dias, mas assim, quais são as coisas que a gente coloca nesses momentos? Sabe, a gente não traz as coisas mais simples, e aí eu vou trazer, se você é mãe e se você tem filho pequeno em casa, eu vou trazer um desafio para vocês. Que quando eu comecei a fazer isso com a minha filha tem 4 anos. Quando eu comecei a parar de noite e não focar nas coisas que eu gostava, não, parei e eu deito na cama com ela antes de dormir, a gente reza e a gente, assim, vamos agradecer? E eu deixo ela agradecer pelas coisas. Gente, assim, com 4 anos, a menina me agradece umas coisas, assim, ela me fala assim: obrigado, papai do céu, obrigado, mamãe do céu, obrigado, filhinho do céu, porque ela coloca todo mundo. E aí eu assim, pelo que você quer agradecer? Porque eu tenho minha mamãe, meu papai junto comigo. Porque a minha mamãe me deu um abraço. Porque, gente, assim, eu fico emocionada quando eu trago essas coisas, porque é na maior simplicidade. Que às vezes a gente fica querendo trazer coisas grandes e as coisas estão na simplicidade. Na essência. Na simplicidade, naquela coisa que acontece, que vem do coração. E semana passada eu também levei ela no médico, e aí ali na recepção da clínica e tal, aí alguém pergunta assim: só tens ela? Eu falei: sim, só tenho ela. Aí ela assim: e o papai, né, mamãe? Ou seja, ela identifica coisas que a gente deixa passar, diz assim: meu amor, eu tenho você e eu tenho o papai, ou sabe? Então, quando eu olho isso, eu sei que eu tô plantando a sementinha nela, eu tô plantando a sementinha da gratidão, e isso me fez olhar de uma forma muito diferente as coisas que eu agradeço. Quando eu ando de moto, então teve um dia que eu acabei caindo, e aí mas assim, não foi nada grave, não sei o que, ela olhou pra mim assim: mamãe, ela assim, aí no outro dia, ela assim: mamãe, tem que agradecer porque hoje você não caiu de moto, né, mamãe? Eu, sim, minha filha. E com isso, eu acho que a gente poderia trazer o fato assim, enquanto você focar
no que não tem, você nunca vai ter o suficiente. Exatamente. Você vai sempre existir esse vazio dentro de você, essa busca incansável de coisas que a gente não sabe nem o porquê. E com isso, você nunca vai ter o suficiente para ser feliz. Você não vai conseguir conquistar a sua felicidade enquanto você não focar naquilo que você quer. Não é o que você quer, é agradecer pelas pequenas coisas, ser grato. É como eu falei ali antes, a Ivete trouxe agora essas pequenos detalhes que a gente deixa passar no nosso dia a dia, na correria, e nós não damos o valor, esse olhar que precisa. E até porque também tem uma outra questão, a gente não aprende a agradecer, a gente só aprende a pedir. Então a gente pede proteção a Deus, mas quando a gente ganha a proteção ou quando ela acontece, a gente nem se lembra. Tem uma história de uma família, né, que foram viajar, foram fazer uma viagem longa, que era um caminho, foram para a praia e tal, e era um caminho que era difícil. E aí saíram, oraram e pediram a Deus, nos proteja neste caminho até a ida, para que a gente chegue bem, para que, né? Ou seja, fizeram a oração pedindo. Chegaram bem lá. Mas até hoje não lembraram de agradecer porque chegaram bem. Porque a gente se esquece de agradecer, a gente só sabe pedir. E quantas vezes eu, você e você que está nos ouvindo já fez isso? Vocês já pararam para analisar? Será que não está na hora de virar umas chavezinhas aí dentro de você? E começar a desfrutar de tudo que Deus já nos deu como exemplo, que Ele nos trouxe aqui no versículo do Eclesiástico, nos trouxe no versículo do Mateus. Vamos focar um pouquinho mais e olhar, trazer todo esse lado e olhar, focar nos ensinamentos que Deus tem para nós. Você consegue compreender? Nós não estamos aqui para julgar ou para fazer qualquer coisa. Nós já trouxemos que nós somos falhas, nós trouxemos aqui a nossa vulnerabilidade também. Exatamente, e foi dessa forma. Quando a gente veio, né, para gravar toda afobada, porque aconteceu algo que nos deixou, né? Aí daqui a pouco a gente assim, caraca, mas nós não conseguimos agradecer, porque a gente pode estar aqui, porque a gente tem saúde, a gente tem a oportunidade de ter esse podcast para falar para tantas pessoas, para tantas mulheres, para tantas mães. Então, assim, é isso, sabe? Só que, claro, né, tem uma outra questão. Mas vamos agradecer pelo que Deus nos deu. Eu acho que sim. Aí talvez você fale assim, nossa, mas eu lutei tanto, não foi Deus que deu. Eu batalhei tanto para conquistar minha casa, né, agora eu quero cuidar. Sim, cuide. Aí vem o desfrute. Desfrutar do que Deus te deu. Às vezes você está aí, junta dinheiro, ou às vezes foca, não tem dinheiro. Mas o desfrutar. Você já parou para analisar quantas belezas nós temos aqui? Vamos falar aqui da grande Florianópolis. Será que você e você que está nos ouvindo já conhecemos 1/3 do que tem? Não, mas aí é mais legal eu ir para fora porque clique, né? Sim. Nossa, eu vou mostrar, eu conseguir. Não estou dizendo que você não deva viajar para outros lugares, se você pode, e não estou dizendo isso, mas assim, aproveite também o que você tem ao teu redor. Sim. E eu digo ainda, sabe, Ivete, trazer assim, muitas vezes você pode dizer assim, é fácil, tu tem dinheiro, tu tem teu emprego, teu trabalho. Não é fácil. Eu cheguei aqui onde eu cheguei com muita batalha, com muita luta. Muitas vezes foquei no que faltava, sim, por quê? Porque eu não tinha o conhecimento. Mas você hoje que está nos ouvindo, está tendo conhecimento e a oportunidade de mudar. Quando se tem oportunidade, não jogue ela fora. E hoje, muitas vezes, você pode dizer também, mas as coisas comigo não multiplicam, não acontece e coisa.
Se não está acontecendo, eu tenho certeza absoluta que você está focando na falta. E quando nós focamos para a falta, às vezes você pode olhar nesse mundo do internauta hoje, um casamento maravilhoso, a família perfeita, que está batendo foto, que está filmando, que está postando. Beleza. Temos controvérsias sobre isso. Mas se nós olharmos para o lado da gratidão, será que ela não está focada nos momentos bons e não nos momentos ruins, nas coisas que faltam? Também. Exatamente. E aí também traz assim, não, você não precisa deixar de postar, de fazer uma foto, de falar das coisas boas, mas não foque só no clique. Sim, sim. Desfrute dos momentos. Desfrute o atrás dos bastidores, né? Então, esquece o que falta. Esquece. Celebre com Deus. Celebre o que Deus já te deu. Até porque quando você foca nessa falta, você não vai conseguir multiplicar. É o que você já falou antes. Você não vai conseguir nunca ter o suficiente. E aí, quando você não tem o suficiente, você vai continuar remoendo. Vai continuar olhando para o que o outro tem e que você não tem. Vai continuar, mas... E quantas vezes o que o outro mostra, né? O que a gente vê é apenas aparência. Quantas e quantas vezes a gente vê é só aparência e você não estaria vivendo, você não conseguiria viver na pele o que aquela pessoa passa. Sim, é bem isso, né? E vivendo tudo isso, hoje eu estou muito espiritualizada. E eu quero trazer mais uma parte da Bíblia, não me lembro esse versículo, mas é um versículo muito conhecido por todos. É a parte do Adão e da Eva. O que Deus falou para Adão quando ele saiu? Desfrutai de todas as árvores, me corrija se eu estiver errada, desfrutai de todas as árvores do paraíso, dos frutos de todas as árvores do paraíso. Todas. O que aconteceu? Veio a cobra, que é o nosso inimigo, e disse para ele: você já desfrutou de todas, menos de uma. Ou seja, Deus deu livre-arbítrio para a gente desfrutar de todas, exceto uma, porém, não conseguimos olhar para todas que a gente podia desfrutar. Mas focou naquela que falta. E foi por isso que perdemos o paraíso, né? Foi por isso que perdemos o paraíso. E agora eu quero trazer esse lado para a nossa vida. Quantas vezes você está encostada em uma árvore? Você esposa, você marido. Encostada numa árvore? Como assim? Sim, na árvore daquela que vai te tirar do paraíso. Às vezes essa árvore pode ser você dando conversinhas alheias para pessoas que vão tirar do teu foco, o foco do teu casamento, que é o teu paraíso. Às vezes você fica olhando coisas que não deveria ver, e isso te tira do foco da tua família, do teu paraíso. Às vezes você não tira o tempo, a paciência para sentar, brincar com seus filhos. Você fica encostado em árvores. Essa árvore é a árvore do inimigo. Comece a analisar aquilo que você está encostado. Essa árvore está te levando para o paraíso ou focando na árvore proibida? Né? Faça essa reflexão. O que você está focando? Tudo que Deus fez na minha vida, muitas vezes não é o suficiente para você ser feliz. É essa murmuração que você fica dentro de você. Essa murmuração que fica ali falando. Você deixa esses ouvidos, essa voz internalizar. Mas se eu tivesse isso. Mas se eu
se eu tivesse dinheiro, se eu isso, se eu aquilo, e o que eu tenho? Esquece. Esse jardim você não está cuidando. Então, eu acho que a gente quase poderia encerrar com tudo isso hoje, né? Focar no jardim. Exatamente. Qual é o jardim que você vai focar? Que você vai cultivar e que você vai olhar as flores, ou você vai olhar apenas aquela que por algum motivo não brotou? E quantas vezes a gente muitas vezes faz uma festa, convida as pessoas, às vezes falta uma pessoa nessa festa. Como eu já fui em lugares de festa que uma pessoa não foi, ela foi enaltecida. Ah, porque fulano não apareceu. Porque em vez de curtir todas as que estavam lá, o foco foi tudo na que faltou. Exatamente. Como mudar? O que fazer? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tenta realmente mudar esse foco, né? E aí eu vou trazer assim, eu acho que a gente pode realmente buscar isso, olhar para dentro. Vamos olhar para dentro e ver o que nós temos e não o que nos falta. Porque olhando o que nós temos, a gente com certeza vai multiplicar todas as coisas que a gente considera que nos faltam, e elas vão vir. Eu acho que podemos encerrar, sim, a partir dessa perspectiva, né? E se você também aí realmente sente que você precisa olhar mais para dentro, coloca uma meditação, traz para você, se conecta com você e tenta olhar o que você tem e se é o que você está focando, ou se o que você está focando é o que você gostaria de ter, o que você desejaria ter. Não que esteja errado a gente desejar algo. Lógico que não. Não. Mas quando você quer algo, eu vou dizer para você voltar lá no nosso versículo da multiplicação dos pães e ver o que Deus fez. Às vezes você já tem uma casa, às vezes não é a sua, paga aluguel ou qualquer coisa. Você quer muito a sua. Agradeça pela casa onde você mora, pelo teto que você protege, pelo trabalho que você tem, que consegue pagar essa locação, que Deus vai te multiplicar tudo que você está fazendo. Eu tenho certeza disso. Cuide do seu jardim. Não encoste em árvores que não vão te levar ao paraíso. Exatamente. E assim a gente encerra esse episódio de hoje e já pedimos para que, se fez sentido para você, já encaminha para aquela mãe, para aquela pessoa que precisa ouvir isso, porque nos ajuda e com certeza vai levar a nossa fala para mais pessoas, porque é esse o nosso intuito, que cada vez mais pessoas possam ouvir e compartilhar do que a gente vem trazendo aqui, que vem do nosso coração. Do nosso coração, da inspiração de Deus e da inspiração da sabedoria dele, que nada aqui é por mim ou pela Ivete, mas sim por ele. Então, é da nossa casa, para de Deus, sua. Da nossa casa para a sua casa. É isso aí. Até o próximo episódio. Beijo, beijo. Até.